E aí, pessoal do canal? Vocês viram pelo título, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto triste, mas que infelizmente fez parte da minha vida. E que assunto é esse? É o bullying, gente. Semana passada eu fiquei sabendo de um caso de uma amiga minha. O problema é que daí até pedi autorização pra ela, pra contar pra eu contar pra vocês, né? Porque não pode sair contando dos outros sem pedir permissão pra pessoa. Então, até eu falar com ela pelo WhatsApp, pedir autorização, então eu acabei só conseguindo falar agora com vocês. Mas eu quero contar o caso dela e também falar um pouco sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre o assunto em si, né? Gente, eu não me conformo como podem ter seres humanos que sabe, que tenham coragem de fazer isso. Como podem ter monstros mesmo que acabam com a pessoa, que tem coragem de derrubar um ser humano dessa maneira. Porque tem gente que até pode se matar, até às vezes comete suicídio, sabe? Entra em depressão, tem problemas bem sérios por causa do bullying. Então não é uma coisinha assim, sabe, babinha, assim, fraquinha. O meu caso foi, graças a Deus, o meu caso foi bem leve. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Na verdade, não só sobre isso. O vídeo que eu fiz foi mais genérico, falando sobre a minha escola, sobre vários pontos negativos e positivos que eu já passei em todas as escolas, como é que eu era tratada e tal. Mas aí eu acabei mencionando os dois casos de bullying que eu já passei em duas escolas. Um foi mais grave que o outro, mas graças a Deus esse mais grave aconteceu quando eu era bem pequena, então eu não sofri, sabe? Eu não percebi que eles estavam fazendo bullying comigo. E o que eu já era maior não foi tão grave assim. Enfim, gente, mas sabe, isso que eu fico indignada. Como é que podem existir pessoas que têm coragem, que não tem mais o que fazer da vida e têm coragem de destruir a vida de uma outra pessoa desse jeito, sabe? Por exemplo, o caso dessa minha amiga aí foi bem mais sério. Tipo, foi, sabe, bem feio mesmo. Eu fiquei com vontade de chorar quando ela me contou. E eu tô com essa blusa, agora que eu tô olhando na câmera, foi sem querer. Eu peguei a primeira blusa que eu vi na gaveta, mas eu tô com essa blusa que fala sobre Wi-Fi, tá vendo? Então também dá pra eu entrar aí num outro assunto por conta da blusa, que olhando a blusa agora eu lembrei, que é o cyberbullying, que é quando a pessoa faz bullying pela internet com você. E a coitada da minha amiga sofreu esses dois. Ela sofre bullying tanto na escola, olho no olho, sabe, pessoalmente, quanto na internet, porque eles têm um grupo da sala deles, do WhatsApp. Essas pessoas que estão fazendo bullying com ela fazem na sala de aula, né, frente a frente, pessoalmente, e ainda no grupo. Por um lado, isso é bom. Eu falei pra ela não apagar. Eu falei, não apaga essas mensagens, porque daí você pode usar isso como prova pra falar. Porque às vezes a pessoa vai denunciar e aí alguém pode falar, não, você tá louca, eu não falei nada disso, o que você tá falando, né? E falar que não falou o que falou. Então ela pode usar isso como prova porque tem também na internet. Então isso é uma coisa, assim, é um ponto menos pior, né? Porque o bullying frente a frente, pessoalmente, você não tem como provar. Você pode denunciar, mas se a pessoa alegar que não fez o que fez, você tem como provar. Pelo menos no cyberbullying, que é o bullying da internet, bullying na internet, você pode provar, porque aí você não apaga a mensagem tá lá, e aí não tem como a pessoa se defender. Mas tem que denunciar, gente. Se você já sofreu algum tipo de bullying, pelo amor de Deus, denuncia. Fala com seu pai, com a sua mãe, com a professora, se for na escola. Você tem que falar com alguém. Por mais, assim, por mais leve que seja, vocês têm que contar, porque não pode. Ninguém tem direito de fazer isso com nenhum ser humano, sabe? Acabar com a vida da pessoa desse jeito. Essa minha amiga, ela tá começando a não querer ir pra escola, ela só chora. Eu fiquei sabendo isso porque eu vi ela chorando e aí eu perguntei por quê, daí ela começou a me contar. Mas quando eu perguntei por quê, ela já não estava mais chorando. Aí eu falei, por que você estava chorando, não sei o que, tudo. Aí ela começou a me contar. E no que ela começou a contar, ela não chegou a chorar, mas eu percebi que ela estava ficando vermelha, sabe? O olho meio brilhante, assim, que ela ia chorar. Então, é muito sério. Tem gente que, como eu falei, até se mata por causa disso. Então, pra vocês verem a gravidade, né? O que pra um é uma brincadeira, porque
eu me nego a acreditar, eu acho que existe sim, mas eu não quero acreditar que existam seres humanos que façam isso de caso pensado para ofender as pessoas. Eu acho que as pessoas fazem, principalmente as crianças, que crianças não, os adultos fazem pra ofender mesmo porque adulto já tem noção. Mas criança, que não tem noção se tá magoando ou não, se não tem noção se o que ela falou é grave ou não, dependendo da idade, eu acho que fala sem pensar, mas acaba ofendendo o outro. A pessoa que fala essas coisas não tem noção do quanto as coisas que ela fala podem acabar com vidas. Pra ela é natural, infelizmente, dependendo da idade, né? Não são todas. Mas foi isso, gente. O meu recado de hoje era só esse. Não façam bullying com ninguém, é muito feio. E se alguém fizer com vocês, por favor, denunciem. Hoje eu só queria expressar mesmo a tristeza que eu senti quando eu escutei isso da minha amiga e falar com vocês sobre a gravidade desse assunto, pra vocês não caírem nessa.